Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe que devia uma enorme fatura. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto à mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrando, suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que tu deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que o pagasse toda a sua dívida. E assim, é assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, presente aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, e você que nos acompanha em casa pelo sistema de Canção Nova de Comunicação. Estamos na terceira semana da Quaresma, e neste tempo da Quaresma, a Igreja, com a sua liturgia, vai nos preparando para aquilo que é o ápice da nossa fé, a Páscoa do Senhor, a paixão, morte e ressurreição. Por isso, neste tempo propício em que a Igreja nos prepara para a Páscoa, nos convida a uma revisão de vida, a um arrependimento, ao pedido de perdão. Por isso que, iluminado por essas realidades, a glória de Deus vem sobre nós nesse dia. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. Por isso nós vimos, o Padre Jonas sempre nos fala, que o sistema de Deus é diferente do sistema do mundo. Por isso o itinerário quaresmal, sobretudo a liturgia da palavra de hoje, vem nos iluminar que nós devemos viver segundo o sistema de Deus. E o que nós vamos refletir na liturgia de hoje são sobre 2 realidades, o perdão e a misericórdia. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Daniel, Azarias, que se apresenta diante de Deus, de pé, suplicando diante das dificuldades. O texto sagrado que nós ouvimos na primeira leitura é conhecido como a oração de Azarias na fornalha. O que a Igreja nos propõe para nós, padres, religiosos, consagrados, que se propõem ler a liturgia das horas, esse texto sempre é lido. Assim, meus irmãos, esse texto nos ensina a confiar em Deus quando passamos por provação. E, sobretudo, neste tempo da Quaresma, quantas provações para que podemos viver as nossas penitências. Na figura bíblica, a fornalha representa o grande desafio da vida. Aqueles que eu e você vivemos em casa, com os nossos filhos, com o esposo, com o namorado, nós, enquanto comunidades do nosso setor, no nosso ambiente de trabalho. Assim, nós também da Canção Nova, nós vivemos grande desafio, sobretudo todo mês, para fechar a campanha do 100%. Mas diante disso, nós não paramos, porque nós confiamos que essa é uma obra de Deus.
Por isso, meus irmãos, nestes momentos difíceis é que a nossa fé é testificada para confiarmos plenamente em Deus. Por isso a liturgia de hoje nos provoca, se estamos realmente confiando em Deus, porque se nós estamos confiando em Deus, nós vamos viver a lógica de Deus e não a lógica do mundo. Por isso, meus irmãos, 3 lições que nós podemos aprender com essa primeira leitura de Azarias. A primeira é coragem, perseverança e fé. É o que nos ensina este grande homem de Deus. Azarias, em sua oração, em pé no meio do fogo, recorda que não podemos esmorecer diante das dificuldades. Por isso, nós devemos ter fé, coragem e perseverança. A oração de Azarias é uma oração simples, humilde, que reconhece as suas fraquezas, mas confia em Deus. Também assim, eu e você também somos chamados nessa liturgia a confiarmos em Deus. Dessa forma, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos permanecer de pé. Por isso a quaresma, esse itinerário que nos ajuda a permanecer de pé. Por isso o evangelho de hoje nos mostra que Pedro se aproxima de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7. Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. No contexto bíblico, 7 vezes 7 significa, não é um número exato como o sistema do mundo, mas significa perdoar infinitamente, sem limites. A experiência, a teologia deste evangelho de Mateus nos ensina que o perdão cristão, ele nasce da experiência de termos sido perdoados por Deus. Por isso, só aqueles que fazem essa experiência do perdão de Deus é capaz de perdoar o seu irmão, aquele que te feriu. Porém, meu irmão, só quem tem compaixão é capaz de perdoar, como nós ouvimos no Evangelho. Por mais sofrido que seja a situação, que alguém te feriu, que te magoou, o Evangelho nos mostra que o homem foi perdoado de sua dívida, porém, ele não foi capaz de perdoar o seu companheiro. Por vezes, eu e você também agimos conforme a atitude deste homem. Deus nos perdoa, mas nós não perdoamos nosso irmão. Por isso, o ensinamento é claro: quem experimenta a misericórdia de Deus não pode fechar o seu coração, meus irmãos. Será que eu e você, nós temos tido compaixão pelos nossos irmãos, quando falha conosco, quando erra? Porque o Senhor todas as vezes nos perdoa quando nós vamos diante dele pedir perdão. Não podemos esquecer o que Jesus nos ensina no final do Evangelho. Assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se não perdoar cada um. Ou seja, devemos perdoar os nossos irmãos, como o Senhor nos perdoa. Assim o discípulo de Cristo é chamado a viver no perdão sem limites, porque a misericórdia de Deus também nos alcançou. Meus irmãos, minhas irmãs, não tenhamos medo de dar o passo e perdoar aqueles que nos feriram, que nos machucaram, tendo compaixão deles. Nós vimos no Evangelho que Pedro teve dificuldade de entender a lógica do perdão, que é a lógica de Deus e não a lógica do mundo. Assim também nós, peçamos ao Senhor que nessa Eucaristia possamos dar o passo e perdoar os nossos irmãos, seja qual for a situação. Não deixe com que a falta de perdão te aprisione, faça com que você mate o seu irmão interiormente. Por isso, de pé, assim como Azarias, quero convidá-los neste momento a ficar de pé e rezar, como aquele homem que, em meio às dificuldades, soube clamar ao Senhor. Assim como o salmista de hoje nos fala: recordai, Senhor, a vossa compaixão. Que nós também possamos pedir essa compaixão do Senhor sobre a nossa vida. Porque somente quem faz a experiência da compaixão consigo é capaz de perdoar o seu irmão. E nós estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Este belíssimo mosaico que nos apresenta essas duas realidades, do perdão e da misericórdia. O Senhor que nos acolhe todas as vezes que nós pecamos. O saudoso Papa João Paulo II vai nos dizer, meus irmãos, que santo não é aquele que nunca caiu, que nunca pecou e teve a coragem de se levantar. E quando é que nós nos levantamos? É toda vez que nós vamos diante do sacerdote, no confessionário, e ali pedimos perdão a Deus.
o Senhor nos perdoa. Por isso também nós possamos ser capazes de perdoar os nossos irmãos, seja o que for. Por isso eu quero convidar você a cantar este refrão deste salmo, fazendo dele a sua oração nesse dia, para que, recordando da compaixão que o Senhor tem para comigo, para com você, que tirou das trevas e nos trouxe para a luz, também nós possamos ter compaixão dos nossos irmãos e trazê-los para a luz, que é o próprio Cristo. Por isso cantamos com toda a força do nosso coração. Recordai, Senhor. Francisco fala que perdoar é diferente de pedir desculpa. Por isso, recordando a compaixão do Senhor para conosco, nesse dia também nós possamos pedir perdão àqueles que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.